Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje não vou me alongar tanto aqui, tá? Na introdução, porque hoje o tempo da gente ele é reduzido, tá? Ele é bem limitado, então pra gente poder aproveitar o máximo aí do nosso convidado hoje especial aí, né? Hoje com um convidado internacional, diretamente do Canadá, tá, gente? Então, as perguntas de vocês também, elas podem ser feitas aí no decorrer da nossa conversa, não precisa deixar para o final, tá? Já vai preparando aí a pergunta e no decorrer do nosso bate-papo aí a gente já vai repassando aí para o Renan, tá? Então vou chamar ele aqui para que ele possa se apresentar, para que ele possa falar sobre um pouco sobre ele aí, sobre a história dele também. Para a gente também não perder tempo, agradecendo sempre aí a presença de todos, participação de todos. Sejam muito bem-vindos. Chegou fera. Fala, Arielson, tudo bem, meu querido? Fala, Renan, tudo em paz, irmão? Tudo Tudo sossegado. certo. Graças a Deus. Renan, e agradecer aí primeiramente, tá, velho, pela sua disponibilidade aí, poder estar aqui com a gente, dividindo aí sua experiência aí, sua bagagem aí com a gente. Que é isso, eu que agradeço do espaço. Sempre bacana poder fazer novas conexões, conversar com o pessoal, trocar uma ideia. O Juan, que foi um aluno meu, acabou fazendo essa conexão, então fico muito contente. E, como eu sempre digo, que a gente puder compartilhar, é um prazer, porque a gente sempre aprende também, conhece novas pessoas. Então, muito obrigado pelo espaço também. Legal, cara, legal. Então vamos iniciar aí com a nossa pergunta tradicional, né? Quem é você? Fala aí pra rapaziada aí, fala um pouco sobre você aí pra gente. Vamos lá. Eu jogo aqui no Canadá atualmente. Sou nascido no interior de São Paulo, cidade de Araraquara, né? Minha trajetória no futebol é um pouco peculiar, porque eu, quando tinha praticamente 20 anos, decidi parar com o futebol profissional. Na época, fiz a base, né, na Ferroviária, que hoje está na primeira divisão de volta. Na época, depois também tive uma passagem pela Matonense, que também chegou em final de Campeonato Paulista. E aí, na época, não eram condições muito boas, já estava na universidade, já faziam praticamente 2 anos. Então, na época, acabei parando, terminei meus estudos, continuei jogando futebol amador, e aí deu um estalo na cabeça, decidi que eu queria tentar de novo. Enfim, passei para teste nos Estados Unidos, aí foi um monte de caminhos até eu chegar no Canadá em 2015. E quando eu assinei, depois de 7 anos praticamente aí parado, eu estava com 27 anos. Então é uma história bem peculiar a minha, não é uma coisa normal. E aí, desde 2015, eu jogo aqui na Liga Canadense, e é isso. E é um pouco para que o pessoal saiba também, em 2015 iniciou também o meu caminho com a Seleção Brasileira de Minifútebol, onde, por acaso, é aquele negócio, né? Tá no momento certo, na hora certa. Acabei disputando a primeira Copa do Mundo. Desde lá até hoje, continuo jogando com a Confederação. E é isso. Então, hoje jogo aqui no Canadá, estou junto com a Seleção Brasileira e busco sempre ajudar o máximo de atletas que eu posso, embarcando alguns atletas para, principalmente de início, era pro futebol aqui na América do Norte. Então, tinha muita demanda para atletas que queriam estudar e jogar, né? Fazer intercâmbio esportivo. E depois acabei, devido às conexões, às competições internacionais que eu fui fazendo, acabei começando a levar mais atletas para a Europa, uh, em algumas equipes aí de alguns, praticamente 4 países. Então, de forma resumida, é isso. Sou sempre ligado, aficionado com esporte. Gosto muito de trabalhar com esporte, conhecer novas pessoas e, pô, acho que foi um resumo meio aí atropelado, mas é dessa maneira. Não, legal, legal. Então realmente um caminho que não é um caminho normal, né, Renan, a ser trilhado, né? Realmente essa parada, né? Esse tempo sem jogar, sem atuar, né? E de repente aí já tá jogando aí em uma liga aí, né? Da América também, né? A galera aí também tá muito curiosa, me perguntaram muito também sobre o mini futebol, né? O que seria o mini futebol. Então seria bom você falar um pouquinho aí também pra galera que não conhece. Show de bola. O meu contato com o minifútebol, como eu te falei, ele foi antes de 2015, né? Foi 2014. Quando eu decidi que eu queria sair do Brasil do amador e fazer testes nos Estados Unidos, na época eu fui para a segunda divisão americana, fui convidado para fazer testes lá, na de futebol 11 contra 11 normal, né? Que aqui o pessoal fala do soccer.
E na época eu pesquisei, o cara que acabou me indicando para essa liga, ele jogava, né? Inclusive depois acabamos caindo na mesma equipe, viramos amigos, etc. Mas o cara ele jogava na liga profissional de indoor. O que é o indoor aqui nos Estados Unidos? É uma liga profissional, tá? Em que é parecido com o showball brasileiro, mas aqui nos Estados Unidos, e a bola ela não sai, né? Então, só que uma arena bem maior do que o terreno habitual de showball que tem no Brasil. E a liga é muito estruturada, tem muita história a liga, né? Hoje tem primeira, segunda divisão. Então, na época, eu decidi que eu também ia aproveitar essa passagem dos Estados Unidos, né? Não era bobo, vamos dizer assim, já estava fazendo um investimento alto para poder fazer testes lá naquela época. Então, cara, eu vou aproveitar porque o que der para fazer nesse momento, eu quero criar conexões, quero ter oportunidades. E aí passei uma semana em uma dessas equipes de indoor também naquela época. E aí o que aconteceu? Quando eu assinei em 2015 no Canadá, a equipe que eu caí era a equipe desse amigo que eu te falei, que tinha me referido para fazer teste um ano anteriormente. E na época, ele estava com contato, ia ter a Copa do Mundo de Indoor, e por sorte minha, teve um problema com alguns jogadores brasileiros na época, né? Questão de vistos, de vir para o Brasil para disputar a competição. E como ele sabia que eu já tinha tido uma vivência com isso, ele me colocou em contato e acabei jogando essa primeira Copa. O que é o minifútebol para falar? Então, enfim, esse foi o início da minha história. Depois a federação trocou, né? Passou a ser uma nova federação muito mais estruturada, que assumiu a Copa do Mundo em 2017, que foi na Tunísia, e é a mesma confederação que está até hoje. Então, assim, foi uma história bem bacana. Para quem não conhece o minifútebol, tudo que se fala de futebol 5, 5 contra 5, 6 contra 6, 7 contra 7, né, o fut 7, que é tão famoso aí no Brasil, Isso. é minifútebol. Né? A gente fala minifútebol por quê? Porque, lógico, a Confederação Internacional tem que usar o futebol, né? Então, utiliza essa nomenclatura. Tem uma federação internacional que hoje no Brasil, quem responde por ela é a Minifútebol Brasil. Então, tudo que se fala de 5 contra 5, 6 contra 6, 7 contra 7 é minifútebol. Então, a gente pode dizer que tirando o futsal e tirando o futebol tradicional 11 contra 11, tudo é minifútebol. E existem, hoje, lógico, a confederação está avançando muito no Brasil, estão fazendo um excelente trabalho com o Rico, com o Thiago. Só que existem outros países que estão assim, já há anos, há muitos anos fazem o minifútebol com muita estrutura, e a Minifútebol Brasil está querendo ir nessa linha, né? De trabalho a longo prazo, um trabalho muito estruturado, e estão fazendo novos projetos, estão fazendo captação. Eu gosto sempre de falar deles porque, assim, me orgulho muito, não somente pelo fato de representar o país, né, de poder jogar competições internacionais, mas de estar junto com a galera, porque, assim, é um projeto que, quando foi pego no início, era um projeto que ninguém acreditava. E hoje, você vê o tamanho da Minifútebol, o tamanho das confederações, é uma coisa enorme. E isso foi coroado, o trabalho deles, com o último Mundial que ele fez ano passado na Austrália, que a gente terminou em segundo lugar, né? Então, assim, para quem quiser, segue lá, Minifútebol Brasil, que vocês vão saber mais. Mas, enfim, de forma resumida, é isso. Legal, legal. Porque antes, Reinan, a gente via falar, né, de futebol society, de futebol de 7, não é? E, na verdade, são derivações do futebol tradicional, né, do 11 contra 11, né, que recebiam realmente essa nomenclatura, e agora chegou essa federação, né, e acabou abraçando esses esportes, esse futebol reduzido, né, de um terreno de jogo menor, não é? Foi isso que aconteceu, né? Exatamente. O que eles querem, além de tudo, é fazer uma gestão profissional em cima da modalidade. Tá? Então, quando a gente fala de futset, society, né? Quem organiza as competições, eu não tenho muita conhecimento de hoje o Brasil em todos os estados, mas se a gente fala um estado assim que me vem na cabeça, é o Rio de Janeiro. Tá? Mas a gente tem vários estados que tem muitas ligas, só que são ligas separadas, elas não conversam entre si, não tem uma gestão tão profissional por trás. Então, assim, é o esporte mais praticado no mundo, de olhos fechados, que é muito mais praticado, inclusive o futebol, porque, todo lugar você tem um 7 contra 7, um 6 contra 6, tem várias ligas, tem torneios, né, independentes, mas a galera meio que não se conversava, meio que não tinha uma estrutura maior por trás. Então, hoje, vindo com a confederação, tendo o sul-americano, enfim, agora, por exemplo, esse ano a gente vai disputar o Pan-Americano, vai ser nos Estados Unidos em outubro. Então, assim, competições qualificatórias, Libertadores, Mundial, então isso traz uma outra forma de trabalho muito mais estruturada para esse esporte.
Pô, maravilha, maravilha. Muito bom a gente saber, né? De toda essa situação aí também. É um esporte a mais também, né? É uma modalidade a mais também para a gente abraçar. Eu tenho certeza que poucos aí, principalmente essa galera mais nova aí também, não conhecem, não conheciam, né? E se tratando de seleção brasileira, né? Brasileiro é apaixonado pelo futebol, né? Então é Exato. algo a mais para a gente poder acompanhar, né? Como você já deixou o recado aí também para a galera seguir aí o Instagram aí também para ficar informado aí sobre as competições. Essa competição ela é em outubro, Agora ela vai ser ela o tá esse agora vai ser o pan-americano. Pan-Americano, que é classificatório para o Mundial do ano que vem, que vai ser na Ucrânia, se não me engano. Então esse vai ser nos Estados Unidos, vai ser em Las Vegas em outubro. Era para ter sido em abril já, né? Teve que ser cancelado devido à pandemia. Então é diferente do futebol tradicional, né? As Copas do Mundo são a cada 2 anos e entre essas Copas do Mundo, né, esses mundiais, tem os Pan-Americanos, assim como tem a parte da Europa, cada um com a seu posso falar classificatório? Seu classificatório para essas competições. Legal falar também para a galera que tem interesse, que assim, estão tendo vários camps, né, que a federação está organizando no Brasil inteiro, em que jogadores podem ser vistos, né, equipes podem também ser filiadas para entrar nas competições e poder representar um país, por exemplo, no Mundial de Clubes, enfim, num Sul-Americano, alguma coisa do tipo. E só como exemplo, na Copa do Mundo que a gente disputou na Austrália no ano passado, tiveram jogadores que tinham feito camps com a seleção 2 meses antes, que foram vistos, a comissão técnica gostou muito e foram convocados. Então, assim, é realmente uma grande oportunidade para o pessoal que acha que já foi o tempo ou que não quer continuar tentando no futebol 11, quiser ir para uma nova modalidade, de disputar competições de alto nível muito estruturadas. Verdade, verdade, bem lembrado, Renan. Renan, o piso dessas competições, né? Foi uma das dúvidas também que o pessoal perguntou muito, né? Se é grama natural, se é mais na sintética, como é que acontece? Vamos lá. Depende muito da modalidade, tá? Quando a gente fala em Estados Unidos, no Arena, né, que é onde a bola não sai, como ele é um terreno de hóquei adaptado, em que eles trocam o chão e colocam um tapete, então ele é um tapete bem baixo. Imagina um society muito baixinho, grama bem baixa, tá? Ou classicão, vai. Imagina um society batido aí, vamos dizer assim. Lógico, Sim, é um material bacana, mas um society batido, bem curtinho. Então você consegue jogar tanto de minicampo, né, com travinha pequenininha, ou consegue jogar de futsal. Consegue ter uma boa aderência. Agora, quando você já vai para as competições aí mais tradicionais, fora dos Estados Unidos, como por exemplo os mundiais que a gente joga, aí é grama artificial, lógico, só que já é um gramado maior. Então, muitos jogam de trava, né? Eu acredito que seja até o mais aconselhável, ou jogam de minicampo. poxa, muito bacana, bacana mesmo, legal. Me fala dessa sua chegada aí, Renan. Até primeiro você foi para os Estados Unidos, não é isso? Quais foram, né, as maiores dificuldades aí que você acabou enfrentando? A gente sabe que a cultura, né, que a língua, né, vai ser sempre falada como uma das maiores dificuldades, né? Sim, sim. Hoje, cara, eu vejo assim que. Posso dizer, é legal falar esse lance da língua, né? Fugindo um pouquinho da pergunta, mas só para complementar, porque Sim. eu acho bem interessante, até porque tem muitos atletas que vão passar por isso que eu acabei passando. Quando você chega, por exemplo, aqui onde eu estou, se fala francês como língua principal. Tá? Tem algumas províncias, a única província do Canadá que fala francês, as outras a maioria fala inglês. Então, assim, quando eu cheguei na Tunísia em 2017, depois de 2 anos do Canadá, eu já falava a minha segunda língua, né? Falava o francês. E, cara, foi uma coisa libertadora, sabe? Você poder chegar num lugar e se comunicar da maneira que você quiser, falar o que você quiser, descobrir, conversar. Então, assim, Entender, né? exatamente. Então, eu falo para todo mundo, cara. Você não... Lógico, você vai aprender muito mais numa imersão quando você morar fora, mas nunca deixe de aprender uma segunda língua. Isso é essencial. Até para quem quer ir para fora, se por acaso aparecer uma oportunidade, como que você vai negociar um contrato? Como que você vai ver as condições? Como que você vai... Por exemplo, eu já estava com filhos. Como que eu ia chegar aqui? Cara, tinha várias outras coisas além do futebol para ver, né? Não somente o contrato da equipe, mas minhas crianças vão estudar onde? Como que é plano de saúde? Onde que eu tenho que morar? Como que eu faço para alugar casa? Cara, são coisas que vão além do só do futebol. Então, assim, ter sempre um conhecimento maior, ele é sempre importante.
Então, assim, a língua com certeza ela é uma coisa a ser pensada. Hoje eu vejo que é lógico, é dificuldade, mas é principalmente nas dificuldades que a gente acaba aprendendo mais. Então, é uma dificuldade que todo mundo vai passar, é muito normal. No começo eu tinha vergonha de falar com os outros, que eu ia perguntar uma vez, duas, três, quatro, 20, não entender nada no final da conversa. Mas, cara, é a única forma de você aprender, entendeu? Então, todo mundo passa por esse período de adaptação, todo mundo vai passar, que vai aprender uma nova língua. Então, é assim, é deixar fluir, ter sempre a resiliência de sempre continuar aprendendo, né? Nunca desistir. Então, assim, a língua é uma dificuldade inicial, né? Dificuldade que faz crescer, mas é uma dificuldade. Aqui no Canadá eu posso dizer que temperatura, a gente chegou em janeiro. Janeiro e fevereiro são de longe os piores meses para frio aqui no Canadá, onde eu estou morando. Então isso foi uma coisa mais difícil também. Hoje eu adoro, com as roupas certas você consegue ir super bem, você acaba se habituando. Né? Mas lógico, para quem está saindo do Brasil é uma dificuldade a mais. Eu acredito que Canadá foi isso. O resto é tudo aprendizado. Pô. É um país novo, cultura nova, você aprende com as pessoas, você nunca deixa de ter suas raízes do Brasil, mas o fato de estar aqui, você aprende coisas novas e vê o que é bom dos dois lados, que você pode trazer para a sua personalidade, sua maneira de ser. Então, assim, toda mudança ela é muito benéfica, né? Mesmo você passando por dificuldades, que é claro, vão existir, né? Mas isso é sempre muito benéfico. Essas dificuldades, né? O ser humano ele tem, né, essa capacidade, né, de se reinventar, né? Essa resiliência, né? Esses tempos de pandemia agora, ele trouxe muito isso pra gente, né? A gente teve que se reinventar, então assim, a gente não pode estar com esse contato direto com os atletas, mas a gente continua passando treino online, ao vivo, através de Show de aplicativos. bola. Essas lives aí mesmo, né, onde a gente vem trazendo sempre galera do futebol aí, a galera com muita bagagem também para estar trazendo para os garotos. Se não fosse a pandemia, isso aí não estava acontecendo. Né? Então a gente tem que procurar, né, outra forma, né, de sobressair diante das dificuldades, né? E é isso que acaba acontecendo também, né, quando a gente sai de um país para outro, de uma cultura para outra, né? Essas dificuldades a gente tem que saber lidar, procurar o melhor caminho, os atalhos, né, para passar bem por ela, né? Com certeza, com certeza. E às vezes o pessoal vê a pandemia e fala, isso não aconteceria se não fosse a pandemia. Talvez não acontecesse agora, mas imagina, isso que a gente está fazendo hoje aqui, cara, é o futuro e tá aí, ó. Não tem Sim, como fugir disso. Não é uma coisa que você vai falar, não vai existir mais. Isso aqui vai continuar existindo muito mais, mesmo agora não vai acabar a pandemia. Então, foi uma coisa que talvez só veio acelerar um processo. E assim, a galera que consegue ter a visão de que isso é essencial e que a gente não tem como sair disso, sai na frente, porque acaba aproveitando mais tempo e tendo mais benefícios através disso, né? exatamente, né? Exatamente, cara. Maravilha, isso mesmo. A gente tá falando dessa pandemia aí, Renan, acabou atingindo aí de uma forma mais grave aí o Canadá. Como é que foi essa situação aí para o lado da sua profissão aí? Então, aqui a gente está, lógico, se a gente for ver em números, foi bem afetado. Felizmente, aonde eu estou hoje, a gente já está numa curva decrescente, né? Então, inclusive hoje saiu uma notícia da federação que provavelmente no final do mês a gente já consiga retornar às competições. Então, está sendo muito bom, a gente não vai atrasar tanto, né? Normalmente nossas competições, a gente inicia a pré-temporada em março, e competições realmente em maio. Então, assim, vai perder um mês e meio aí, vão ter que mudar algumas coisas da logística, questão de tempo, não sei se rodadas, enfim, aí é questão deles. Mas se a gente puder iniciar até julho, praticamente, eu acho que vai ficar bem bacana, vai dar para fazer ainda um bom tanto a temporada. Então, é isso. Tivemos que nos adaptar. Aqui não está tão forte que nem no Brasil, mas a crescente aqui começou antes do Brasil também. Então, esse é um bom ponto a ser levado em consideração. Teve muito isolamento aqui. Agora que a gente está nas fases de retorno, assim como os países na Europa, onde eu envio os jogadores, né? Espanha, Itália, Portugal, a galera já está numa uma crescente boa, vamos dizer assim, de positivismo. Então, tudo começando numa fase gradativa de retorno. As ligas já voltaram, hein, como vocês estão acompanhando. Então, assim, acho que é só questão de esperar, continuar se prevenindo da melhor forma possível, de forma alguma parar a preparação,
né? Isso eu comento com todos os atletas que vêm falar comigo. Ah, Renan, agora a pandemia, acabou o ano. Cara, para. Continua a sua preparação, porque assim, na hora que puder, você está preparado, você já consegue abraçar as oportunidades. E detalhe, vai ter muita oportunidade. Por quê? Porque agora não está podendo ter nada, cara. Então, tudo meio que tá parado, né? Então, quando voltar, a galera vai ter que ser um jogador pronto. Então, não deixem de se preparar, porque quando abrir as portas, vamos dizer assim, vai ser uma onda boa. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Também penso dessa forma, assim, realmente. E graças a Deus tudo isso aí tá passando, né? E a gente sabe que tá passando, mas os cuidados a gente vai ter que continuar tomando, né? Toda essa prevenção e todo esse trabalho de prevenção, acho que continua aí por um bom período aí também. Com certeza. Renan, seleção brasileira, cara. Como é a sensação de você estar defendendo as cores do seu país, né? Você que foi o capitão, né, na Copa do Mundo, né? Como é que foi essa sensação aí? Qual a sensação? Cara, as três Copas, cada uma foi especial por um motivo, né? Você imagina, voltando um pouquinho na história, 2014, e como que é o destino também, né? Quando eu fui em 2015, o primeiro jogo foi Brasil e Rússia em Rochester, e na Blue Cross Arena. Nunca vou esquecer essa arena. Por quê? Porque um ano antes, quando eu fui naquela equipe de indoor que eu tinha comentado com você, Sim. tinha sido exatamente para essa cidade, para essa equipe, e eu fui ver um derby deles com a cidade vizinha, que é assim, a arena lotada, e foi exatamente nessa arena que eu fui ver o jogo, e assim, assistindo o jogo do lado de fora, lógico, e sonhando, né, de talvez um dia poder estar ali, então passava na cabeça e no lápis, né, num tempo de um ano, eu estava ali pela primeira vez disputando, colocando a camisa da seleção, naquele lugar que um ano antes eu tinha feito o período de testes, né? Para quem não sabe também, na época, não fui aprovado. Não era o meu foco no indoor, mas depois eu fui para a liga, que na época era na Califórnia, os testes. Não passei nos testes da Califórnia. Então voltei para o Brasil. Então, assim, para mim foi um momento muito especial por isso, porque foi a concretização de literalmente da resiliência que eu tive, né? De ter tomado aquela negativa, e muitos às vezes vão desistir, vão procurar outro caminho, e, cara, eu continuei trabalhando, continuei buscando. Então foi meio que uma coisa de Deus mesmo, sabe? Voltar naquele lugar onde eu tinha fracassado e depois de um ano, inclusive foi um jogo ótimo para mim, marquei meu primeiro gol, cara, foi bem especial. Então a primeira Copa do Mundo foi especial por isso. A segunda, que foi na Tunísia, outra coisa, não gosto muito de falar de Deus, talvez Deus para mim, mas foi devido a uma situação que foi um pouco negativa, né? Mas assim, falo abertamente que é um parceiraço meu, que é o Pablo. O Pablo era capitão em 2017, né? E infelizmente teve alguns problemas, ele não pôde ir. Então, assim, a comissão técnica acabou decidindo me chamar para ser capitão em 2017, mas não era o previsto, não era para eu ter sido capitão em 2017. E aí acabou acontecendo, então assim, foi especial porque foi a primeira Copa do Mundo com a Mini Futebol Brasil, já com a nova federação, né? E especial em segundo momento por ter sido escolhido para ser o capitão. E aí, ano passado foi especial porque a campanha que a gente fez, né? Apesar de a gente não ter ganho, mas assim, sair de nono lugar que a gente terminou na Tunísia para segundo lugar, batendo de frente ali com equipes altíssimas, fazendo um ótimo jogo, né? Que foi a final que a gente fez contra o México. Então, assim, cada uma foi especial de uma maneira, mas antes de tudo isso, representar a seleção é algo surreal, né? Porque não é só você como jogador, mas é sua família, quem acompanha a sua história. Eu, como te falei, eu sou professor de educação física, então, nesses 7 anos é que eu fiquei parado, muitos atletas, eu ia para competições, eu aprendi a ensinar esses atletas, então foi uma realização para eles, foi uma realização para minha família, foi uma realização para... Então, foi uma coisa bem especial, realmente. Pô, legal, legal. E ter sido aí, né? Foi o capitão da primeira Copa do Mundo pela Federação de Minifutebol, né? Realmente, realmente é algo para marcar mesmo. Foi bem marcante, foi bem marcante. Sem dúvida, legal. Renan, como é que funciona aí essa questão? Você faz essa ponte aí também, né? De atletas, né? Faz esse trabalho também de estar levando atletas aí, né?
Estados Unidos, como você já mencionou, né? O próprio Canadá, né? Como é que funciona aí, basicamente? Aí eu tenho certeza que tem muito atleta aí interessado também em saber como é que acontece. Pode, lógico, cada caso é um caso. Tá vendo até uma galera que eu tô. Ó, dois aí, os últimos comentários são dois que estão embarcando agora. Edmilson, que é da Paraíba, e o Keb, que é um menino aqui do Canadá, que é senegalês. São dois que vão embarcar. Por acaso eles estão falando, eles estão aí acompanhando a live. Então, assim, Legal. começou onde? Começou com o processo da mentoria que eu fazia. Então, tudo isso que eu fiz para conseguir chegar aqui, tendo uma idade já, entre aspas, mais avançada para o futebol, conhecimento pouco que eu tinha na época, tudo isso, o que aconteceu? Eu resolvi resumir, fazer um curso para ensinar atletas a fazer esse mesmo caminho e chegar. Porque eu, com tudo contra, vamos dizer assim, conseguir, tem muitos Sim, atletas que podem ter muito mais oportunidades do que eu tinha. Só que o que acontece? Eu peguei muitos caminhos errados, acabei tendo tempo maior de aprendizagem. Então, assim, com a experiência durante todos esses anos, hoje eu já posso colocar alguns atalhos na frente dos atletas que vai ser muito fácil para que eles já possam chegar antes no mercado. Então, eu comecei a fazer esse processo, que é o curso da mentoria que eu tenho hoje. Aí depois, se a galera entrar lá no meu perfil de Instagram, vai ver. E aí, o que aconteceu? Comecei a ter contatos com técnicos de universidades e o negócio de intercâmbio subindo. A situação na época no Brasil não estava muito favorável, então a galera queria vir para fora, ter oportunidades. Comecei a trazer atleta para cá e depois, como eu te falei, devido às oportunidades aí, conheci uma galera e comecei a enviar atletas diretamente para a Europa. Então, hoje o que acontece? Ou o atleta ele faz a mentoria, e na mentoria ele vai aprender por ele mesmo como que ele tem que criar as oportunidades, ou eu tento, através da minha rede de contatos, colocar esses atletas direto em equipes, seja para fazer períodos de testes, ou dependendo do nível do atleta, né, nada é uma receita de bolo, para esse atleta ir direto para uma temporada. Né? Então, é realmente colocar esse atleta, fazer uma intermediação desse atleta que não conhece a equipe com a equipe que precisa do atleta. Então, isso é o que eu faço hoje. Hoje tem Portugal, Espanha, Itália, Suécia. Posso falar que Espanha e Itália são os principais que eu trabalho. E assim, equipes muito bacanas para que os jovens possam entrar e se desenvolverem, chegarem, lógico, se for da vontade deles, se for da condição deles, técnica, tática, física, a oportunidade vai estar sendo dada e esses atletas têm chance de realmente chegar num alto nível. Mas respondendo a pergunta, é isso. Mas depende muito do perfil de cada atleta, né? Se eu falo sempre, se o pessoal está interessado, pode mandar mensagem depois. Cada caso é um caso, a necessidade da equipe, a experiência do atleta, a idade, enfim, muitas coisas como você deve imaginar que fazem parte do processo de seleção. sim, sim. O pessoal fica muito na dúvida também da questão do atleta que vai para estudar e para jogar também, né? Como é que funciona também essa questão aí, Renan? Esse processo ele é mais para a América do Norte, né? Estados Unidos, Canadá. O que eu costumava dizer aliás, vou trazer já uma informação mais atualizada. Hoje, o pessoal falava assim, eu quero estudar na América do Norte porque eu quero ir para o estudo para depois chegar no profissional. Né? Porque sabem que as ligas universitárias aqui, principalmente nos Estados Unidos, são muito fortes. Né? Existe realmente esses drafts, né? Que é um atleta que vai bem na liga universitária ser recrutado para ir para uma equipe profissional. Então, existe fácil essa conexão, mas não é fácil o caminho, né? Eu vou ser visto se eu estiver numa liga boa universitária? Sim, você vai ser visto. Não quer dizer que você vai ser recrutado. Aí depende, logicamente, do seu perfil, necessidade de equipe, o seu nível técnico acima de tudo, né? Porque você tem que estar num bom nível para ir para uma liga grande. Então, o que acontecia? A galera tinha muito esse foco de estudar para ir para o profissional. E hoje o que eu falo, eu direciono os atletas assim. Você quer ter um diploma fora? Você quer e realmente estudar? Se você quer estudar, ter um diploma, continuar sua vida nessa linha, e ao mesmo tempo, logicamente, jogar, vai para a América do Norte. Agora, se hoje você quer só jogar, né? Eu só estou fazendo isso, Renan, do estudo porque eu quero ir para o profissional. Eu já indico totalmente a Europa. Eu acredito que tem muito mais possibilidades, muito menos critérios de seleção, porque assim, para tirar um visto para os Estados Unidos é muito mais difícil do que tirar um visto para ir para a Europa. E a questão de investimento, né? O quanto que você tem que muitas vezes investir para ir,
devido a, por exemplo, Estados Unidos, as taxas da universidade, a sua moradia, a sua alimentação, o processo de visto, tudo isso tem um custo. Então, o custo para a Europa hoje, ele é muito reduzido. Pode chegar aí a 30% praticamente. Então, eu acredito que vale muito mais a pena o atleta investir dessa maneira, dessa forma, se o foco dele é o profissional, que eu acho que ele vai ter mais oportunidades. Pô, legal, legal, bacana. Realmente era uma curiosidade, né? Até minha também, né? De saber como era feito todo esse processo, né? Até chegar a uma universidade nos Estados Unidos, por exemplo, né? A poder conciliar essa questão do atleta com o estudo, como era a forma que ele era visto, né? Enfim, a gente sabe que realmente as universidades realmente investem muito, né? Nessa questão do esporte, né? Sim, sim, exatamente. É bacana a galera saber também, muitos, é até importante o que a gente está falando, né? E não ia meio que ter um caminho. Isso aqui que a gente está fazendo hoje é essencial para o atleta, né? Porque é muito ouvir falar e ouvir não Sim. sei o quê, e aí aquele telefone sem fio, a informação distorcida. Vários atletas vêm falar comigo, Renan, eu quero ir para os Estados Unidos. Beleza. Aí eu mando direto duas perguntas. Qual que é o seu TOEFL e qual que é o seu budget? Aí o atleta fala, quê? Aí eu falo, volta no tempo. Não existe problema nenhum nisso. Mas o que acontece? Ele ouviu alguém falar, acha que é bom e acha que é fácil, né? Então, assim, na maioria dos casos, TOEFL, para quem não sabe, é um exame de inglês, né, que é requerido para que você possa ser apto a entrar na universidade. Muitas universidades têm uma nota limite que você tem que tirar para ser aceito nela, né? Não adianta você querer lá, chegar na universidade e você não entende nada de inglês. Então, na maioria dos casos, isso é requerido. Então, o TOEFL é esse exame para a galera que, por acaso, não sabe. O budget é realmente isso. Quanto que você pode investir? Porque, também, essa é outra coisa que muitas empresas vendem para os atletas e que eu fico muito bravo. Por quê? Porque não é honesto com o atleta. E quando você fala de um projeto desse, você não está falando de um projeto que é um projeto assim, simples. Hoje, dólar, com a cotação que está, é absurdo. Você ir para um país para ficar 4, 5 anos fazendo uma universidade, vivendo fora, passando por todos esses processos aí que a gente falou antes, de cultura nova, língua nova, não é uma coisa que você vai e volta. É uma mudança para a família inteira, né? Que tem que estar envolvida com isso. Então, assim, muitas empresas falam, você vai conseguir um 100% de bolsa, que é o quê? É um atleta que vai e não vai pagar nada, né? Pode acontecer, Renan? Pode, mas é muito raro. E falando em primeiro ano ainda, aquele menino que chega na universidade no primeiro ano, é mais raro ainda. É muito difícil acontecer. Por quê? Porque o técnico às vezes não conhece ele, ou a nota de inglês dele também não é boa, porque o atleta, para que ele tenha uma bolsa boa, tem que ter uma parte acadêmica, né, relacionada às notas Sim. dele, uma parte da parte esportiva, que é relacionada ao perfil técnico. Então, assim, são muitos fatores. Depois do segundo ano, terceiro ano, você fez uma boa temporada, mostrou seu perfil, você vai aumentar a sua bolsa. Isso é natural, o técnico não vai querer te perder. Mas assim, eu gosto sempre de ser honesto. Isso é o que normalmente acontece. Existe exceção, Renan? Existe, nada é uma receita de bolo. Mas se eu vou falar isso para algum atleta, eu vou dar essas informações. Eu vou dar, entre aspas, o pior cenário. Porque eu não pode chegar lá na frente no processo e o atleta falar assim, pô, Renan, agora eu tenho que pagar sei lá quantos $1.000 a mais. Pô, é complicado. Às vezes você barrou o sonho do moleque, às vezes você interrompeu a logística da família inteira. Tem atletas aí que, pô, vão vender carro, vão pedir acerto na Ai, empresa, vão fazer um monte de coisa. Acontece, cara. Sim, você tem que informar e ser o mais honesto possível. verdade, verdade, sem dúvidas. E é legal falar essa questão, né? Essa palavra de honestidade, infelizmente, ela não está muito atrelada ao meio do futebol, né? É uma pena. A gente sabe que tem várias pessoas aí que se aproveitam do sonho do garoto, da família que quer apoiar o garoto e faz essas questões aí de vender o que tem, de vender casa, de vender carro, enfim, para tentar apoiar um sonho do garoto. Às vezes também não é nem um sonho do garoto, é um sonho do pai, né, que quer que o menino Sim. seja futebol, porque já pensa nas cifras, né, e acha que todo jogador de futebol ganha bem, né? A gente sabe que a realidade não é essa, não é essa, Sim. né? Pelo menos aqui no Brasil a gente sabe que não é Não, bem. nenhum lugar, nenhum lugar. Se for ver a porcentagem no mundo, o quê? 90% dos atletas não ganham bem, né? Sim, sim. Pode conseguir ali sobreviver, ter alguma coisinha ou outra, mas essas cifras enormes que a gente vê aí,
É 10% dos atletas, se a gente for ver. A gente pensa nas principais ligas, só que olha quantas ligas tem no mundo. A gente pega, por exemplo, a Inglaterra, tem até a 8ª divisão. Então, olha assim o quanto que tem atrás. Então, realmente não, é a minoria, vamos dizer assim. E eu sempre falo para os atletas, pesquise muito, porque eu vivi isso, de criar uma expectativa de fazer testes fora. E eu na época, já era formado, pai de família, eu já tinha uma visão um pouco maior de como que funcionam as coisas, mesmo assim eu ficava naquela tentação, nossa, mas o cara tá falando isso, será que ele vai me dar isso? Será que eu vou conseguir aquilo? E assim, você fica meio vulnerável. Então imagina um garoto aí de 16, 17, 18 anos que quer ir para fora tentar alguma coisa. Então assim, pesquise muito a respeito de quem vai te enviar, quem já foi conhecer a cara, se veja informações sobre empresa, sobre carreira, conheça a pessoa, para que você realmente não caia num golpe aí, que infelizmente é o que você falou, Arielson, é muito comum acontecer, viu? Não, sem dúvida, né? E realmente a gente está buscando parcerias, né, de pessoas realmente que a gente sabe que tem uma linha legal de raciocínio, que tem um caráter, né? Hoje, infelizmente, eu acho que ele não pôde acompanhar a nossa live, mas a gente tem uma parceria muito grande com o Diego Recife, que é um cara super do bem, que é muito transparente, que faz questão de esclarecer tudo para a família, né? E é o principal responsável hoje de colocar mais de 10 garotos do nosso projeto aí em clubes do Brasil, né? Então é um cara muito aberto com a gente e eu tenho certeza que a gente está firmando mais uma parceria aqui agora, né, com você, que a gente sabe que também é dessa mesma linha de tem esse mesmo direcionamento aí, essa mesma preocupação de não estar interrompendo sonhos, que a verdade é essa mesmo, né? Às vezes um baque muito grande, uma decepção muito grande, interrompe um sonho de um garoto, interrompe o sonho de uma família que teve que se desfazer do que tinha para poder ir atrás desse sonho, né? E através de uma escolha errada, de um cara errado aí, que tentou fazer essa ponte e acabou destruindo tudo, né? Com certeza, e é aquilo que eu sempre falo, tudo que vai e volta, né? Então, assim, Sim. se eu hoje abro uma porta para vocês, ou vocês abrem uma porta para mim, é recíproco a coisa, né? É bom para vocês também, se hoje você pega um atleta que saiu do seu projeto, que vai jogar num clube grande, cara, parabéns para vocês, te dá maior visibilidade, dá mais credibilidade com outros que vão vir e o seu negócio gira. Agora, um que você colocou que você não fez um trabalho honesto que deu errado, imagina para quantas pessoas que essa informação negativa acaba se espalhando, então isso acaba retornando para o seu trabalho. O pessoal pensa muito nesse. Por isso que esses caras não sobrevivem muito, não, cara. Sobreviver no sentido de não levar o negócio para frente, né? Sim. Porque o cara dá golpe em um, dá golpe em outro, cara, o sucesso dele é momentâneo, né? É momentâneo. Primeiro que eu nem sei como que esse cara dorme, mas enfim, tirando essa parte, Verdade, verdade. é uma coisa curta, né? Ele não vai conseguir progredir no trabalho dele, avançar, porque é uma coisa que ninguém vai querer, ninguém vai confiar nesse cara futuramente. Sem dúvidas, sem dúvidas. Renan, qual é a faixa etária aí da galera que mais te procura, né? Visando essa questão aí, Europa, né? Fora do país Sim. aí, fora do Brasil. Eu posso falar que hoje a gente trabalha com atletas aí de 15 anos até atleta, eu tô deitando aqui para trás aqui, eu quase saí da câmera. De 15 anos até hoje, talvez 9,3 a gente consiga encaixar, que são atletas aí de 27 anos praticamente. Lógico, quanto mais velho o atleta, menos mercado ele tem, mais difícil, isso é natural, mas longe de ser impossível, né? Longe de ser impossível, e até porque conta também o histórico que o atleta teve, aonde que ele já jogou. Muitas vezes é um atleta de 27 anos, mas já teve passagem aqui e ali. Então, assim, isso conta muito. O meu range principal de atletas que me procuram são atletas de 18 até, posso dizer, 24 anos. Eles são os principais. Como eu disse, a gente pode trabalhar para cima e para baixo, mas a maioria são nessa idade. Até porque acima de 18 você já consegue assinar na Europa e ficar jogando, né? Coisa que não é possível para quem tem menor de 18 anos. Algumas federações liberam, mas não é um caso muito comum. Então, assim, a maioria dos atletas que me procuram são de 18 até mais ou menos a cidade que eu te falei. Legal, legal, Renan. Eu fiz essa pergunta exatamente porque eu acho que aqui, na minha ótica, né, aqui no Brasil é mais difícil quando o atleta vai chegando nessas idades maiores aí. Então a galera já procura outra coisa, já procura fazer uma faculdade, acaba já deixando o futebol meio que de lado, né? Eu tenho vários atletas aí nesse sentido que também ficaram muito interessados, né, em assistir aqui esse nosso bate-papo.
Renan, a gente tem uma pergunta aí do professor Douglas, que ele trabalha com futsal, tá aqui. Show. E ele pergunta se você também trabalha com futebol feminino, né? Que já nos Estados Unidos e Canadá essa modalidade é muito forte, né? Excelente pergunta. Fala, Douglas, tudo tranquilo? Seguinte, falando de futebol universitário, sim, muitas equipes pedem, né? Muitas equipes pedem. Inclusive, o feminino tem mais possibilidades do que o masculino. Por quê? Porque às vezes não encontram jogadoras tão boas, então oferecem bolsas maiores, então tem menos concorrência, vamos dizer assim, tá? Falando de Europa, eu estou avançando algumas coisas aqui. Para equipes profissionais, não tenho nada. Eu só tenho uma academy que é parceira, né, na Espanha. E as jogadoras que vão para essa academy, se elas tiverem uma boa performance, o dono dessa academy, né, ele tem muitas conexões ali na Espanha, Gibraltar, Portugal. Então ele envia essas atletas para outros lugares. Mas conexão direta com a equipe, hoje eu não tenho. Apesar dessa parceria que eu tenho na Espanha, ela ser muito boa, com uma estrutura bem bacana. Então, assim, resumindo, existe possibilidade nos dois, né? Tanto para a América do Norte quanto para a Europa. A Europa mais voltado para o futebol profissional, a América do Norte mais voltado para o futebol universitário. E deixa eu falar um negócio que ele perguntou, acredito que talvez seja futebol profissional, Estados Unidos e Canadá. Hoje eu não tenho essas conexões. Existe Estados Unidos, Canadá não existe. Mas existe nos Estados Unidos, mas eu, infelizmente, ainda não tenho essas conexões. Beleza, beleza. Dodô Design aí, nosso design, responsável pelas nossas artes. Ele pergunta se você tem vontade de voltar ao Brasil, né? Logicamente, né? Para atuar no futebol brasileiro, né? E se tem essa vontade, qual seria o time que você sonharia em jogar aqui, né? Fala, Dodô. Antes de mais nada, parabéns pra ele. Pô, a arte ficou show de bola, cara. Show de Verdade. bola. Depois eu vou marcar ele lá no meu Instagram. Show de bola, parabéns, viu? Cara, hoje eu, eu ainda quero voltar ainda. Agora eu tenho meus documentos aqui do Canadá, então eu posso. Antes até tive oportunidades, não do Brasil, mas tive oportunidades de outros lugares, mas não podia sair daqui porque queria ter os meus documentos daqui, né? Poder realmente viver aqui. Então, agora que eles chegaram, se pintar uma oportunidade bacana, talvez eu vá, mas nada de certo ainda. Tenho meu contrato aqui no Canadá, estou muito contente. A equipe foi a mesma equipe que me acolheu lá atrás. Tenho total confiança do presidente. Sou o capitão da equipe hoje, apesar disso não quer dizer muita coisa, mas enfim. Foi uma história que eu construí dentro do clube, então estou muito contente aqui. Mas ainda quero ter uma experiência fora, né? Em algum outro lugar. Brasil hoje, não penso em voltar. Ah, não vai aparecer oportunidade para o meu perfil Brasil, a ponto de eu sair daqui, né? Talvez apareça uma oportunidade, mas não a ponto de eu dizer volto para lá. Mas se eu tivesse a oportunidade de escolher um time, aí é uma boa pergunta, cara. Eu sou aficionado no futebol, então não tenho. Eu gosto sempre de comentar, né? A infância inteira sempre fui palmeirense, né? Então a família inteira é palmeirense, sei o que lá, mas, cara, eu era tão fã do final do Ronaldo Fenômeno, quando ele fez aquele gol no Palmeiras de cabeça, que foi o primeiro dele, cara, eu vibrava que nem criança. Então eu não sou aquele cara fanático, né? Se eu falar isso para um palmeirense fanático, o cara fala, você é louco, cara, onde você tá em cabeça? Então, assim, eu gosto de ver futebol, independente do time, eu gosto de ver futebol. Então, assim, se fosse uma equipe estruturada no Brasil, acredito que qualquer uma tem muita paixão, tem muitos profissionais bons hoje trabalhando. Então, acredito que vou ficar em cima do muro, eu não vou falar nenhum. Mas, lógico, se fosse em São Paulo, no estado de São Paulo, que é o meu estado, seria um prazer maior, eu acho. Certo, certo. O João Pedrinho aí, que é um atleta do nosso projeto, né? Ele pergunta aí sobre a vontade de jogar no futebol no 11 contra 11, né? Você Na tem verdade, essa isso é vontade? uma questão bacana, né? Porque a galera sempre pergunta, Renan, e vê muitas fotos no meu Instagram da competição com a minifútbol. Eu jogo 11 contra 11. No Canadá, eu só jogo 11 contra 11, né? É só na minifútbol que eu jogo o minifútbol, né? O 6 contra 6, o 7 contra 7, mas a equipe que eu jogo aqui no Canadá é uma equipe de 11 contra 11. Então, continuo jogando aqui. Legal, legal, Renan. Renan, a gente tá quase no tempo aí, cara. Tem uns poucos minutos aí, o papo tá bem legal, né? Você tem alguns compromissos aí que você me falou, né? É, eu queria que você falasse rapidamente, assim, de uma forma bem resumida, sobre a sua mentoria, que eu acho que é interessante aí o pessoal saber, né? Como te encontrar, como acessar, enfim.
E no final você pudesse aí deixar um conselho aí pra galera aí, tem muito atleta do nosso projeto aí assistindo também, a galera ralando aí nesse sonho aí, em busca de um lugar ao sol aí. Ó, deixa eu só voltar aqui, ó. Tá, o Amauri tá aqui vendo a live agora. Isso é uma Massa. das coisas que foi realização, né? Eu posso dizer. Graças a mini futebol, eu consegui jogar contra caras que, de longe, eu via na televisão, né? Então, assim, o Amauri é um desses caras, tá aí vendo? Então, assim, o cara que jogou Juventus, seleção da Itália, Caraca, velho. Parma. Então, assim, quando você entra num vestiário do lado de um cara desse, assim, você nem pensa em jogo, né? O jogo fica em Eu segundo plano. rezei, eu rezei pra ver esse cara na seleção brasileira, velho. Acho que todo mundo rezou, né? Mas, enfim, do mesmo jeito que teve a oportunidade na Itália. Mas, Sim, assim, é um cara, assim, uma humildade 100%, né? E realmente isso prova já a pergunta que você ia falar posteriormente, né? Que a galera às vezes tem dificuldades, vale a pena? A resposta está aqui, cara. Além de realização pessoal, é você ter realização de realmente de alguns sonhos anteriores, de ver, jogar com caras que, assim, são referência, né? Que você vê no videogame, cara que sim, jogou cara, Champions sim. League, cara que jogou com craques do futebol mundial, e você tá ali do lado, tem aquela experiência, fala, cara, sei lá, há 5 anos atrás eu estava no futebol amador, nada contra o futebol amador, mas assim, são universos totalmente diferentes, né? E onde eu consegui chegar hoje, todo mundo falava que não ia dar certo, e você vai lá, insiste, consegue, então assim, é uma coisa bem especial, tá? Daqui a pouco eu falo mais aí, mas assim, tive o prazer de jogar com o Mauri, tive o prazer de jogar com o Gabriel Gubela, tive o prazer de jogar com o Renato Abreu, ah, Jermaine Jones, que jogou Copa do Mundo para os Estados Unidos, jogamos contra o ano passado. Ah, cara, Acho que eu vi o Djalminha em alguma imagem aí, né? aí já foi. Então, aí, enfim, um jogo amistoso esse aí, né? Não um jogo valendo. Mas, enfim, joguei Cafu, Sim, Djalminha, Rivaldo, Kleberson, Gilberto, Carlinhos Paraíba, cara, fenomenal, entendeu? E da mesma maneira, não há ponto nenhum, assim. A gente tem aquele negócio, cara, os caras jogaram, alcançaram tudo que um jogador pode alcançar. Seleções, Copa do Mundo, competição europeia do mais alto nível, ligas de referência, e você sentar do lado do cara, o cara conversar com você como se fosse qualquer outro, não tem aquele negócio de ser sim, mesquinho. Cara, isso é fantástico. Esse jogo aí, inclusive, que você está falando, que tava todos esses caras que eu falei anteriormente, tava o Drogba, foi um jogo, olha que engraçado também, coisas de Deus, né? Na cidade onde eu morava, que me acolheu aqui no Canadá, onde eu joguei, que é Montreal. Então foi no estádio do Impact de Montreal, com a minha família vendo aquele jogo, que mesmo sendo um jogo amistoso, um jogo de brincadeira, cara, foi a realização de um sonho para mim, entendeu? Então, vale sempre a pena. Vamos lá. Mentoria. O que se passa na mentoria? Grande abraço aí, viu, Amorim? Valeu, irmão. A mentoria, como eu te falei, é uma forma de um atleta que muitas vezes não tem como investir para fazer um período de testes, porque você sabe que quando você vai fazer um teste na Europa, envolve passagem, envolve seu seguro, envolve uma série de coisas. E muitas vezes o atleta não tem isso para poder investir, né? E muitas vezes também o atleta ele nem está com um perfil preparado. Eu peço para o atleta, pô, você tem vídeo? Ah, não tenho vídeo. Você tem currículo? Não, não tem currículo. Você, por exemplo, Estados Unidos, você tem um TOEFL? Você sabe alguma coisa de inglês? Não, também não sei. Então, assim, não dá pra fazer mágica, né? Então, é, eu via que o pessoal chegava muito despreparado, ou aqueles que tinham um vídeo muito mal editado. Então, eu fiz a mentoria para otimizar esse atleta, né? Quais são os principais pontos que você tem que ter no vídeo? Como você faz para fazer esse vídeo? Como você faz seu currículo? Quais são os dados que você tem que colocar? Como você faz para aprender inglês? O que mais tem na mentoria? Parte de treinamento físico, redes sociais, como você usa as redes sociais? Hoje eu só estou aqui, eu só cheguei a fazer testes por causa de Facebook, olha que doideira. Através de um cara que me fez uma conexão e na época eu enviei um e-mail para o presidente da liga, fui aceito para fazer, convidado, bom, deu certo. Mas tudo através do quê? Redes sociais, Facebook. redes Então hoje o sociais. mundo está tudo conectado. Você está falando comigo aqui agora, a gente está fazendo uma parceria, por quê? Rede social. Então assim, você tem que saber usar a rede social ao seu favor, né? Como você faz para falar com o técnico? Aonde você procura o contato dele? Como você deve abordar? Então, a mentoria é meio que um apanhado de tudo isso para que o atleta esteja pronto para ir para o mercado. E uma forma de investimento muito menor.
né? Hoje a mentoria tem um custo muito barato. Então a mentoria é isso. E tem ajudado vários atletas. Ano passado a gente formou praticamente 80 atletas que fizeram nosso curso e entraram na nossa rede de conexão. Muitos aí já estão jogando fora. Hoje a gente tem atletas nos Estados Unidos, tem o pessoal que estava vendo a live aí antes, estão indo para a Espanha, tem atletas na Itália, tem atletas aqui no Canadá, tem atletas que ainda estão no Brasil. Então, assim, é bacana porque você faz muita conexão com um monte de gente, né? E respondendo a sua segunda pergunta, o recado que eu deixo é exatamente isso. Se você acredita, primeiro, se prepare, né? Se prepare, porque muitas vezes a oportunidade não vai passar duas vezes, né? Segundo, resiliência. Escute o que você pensa que é o certo. Esquece os outros, né? Até porque vão ter comentários negativos, inclusive da família, né? E muitas vezes não são comentários negativos porque o cara quer te desestimular. Às vezes é muita proteção, o cara quer evitar você de se frustrar. Tem mil e uma razões, né? Às vezes a galera realmente não gosta de você, quer jogar uma energia negativa. Às vezes a galera se preocupa tanto que acaba querendo te impedir. Então, assim, se prepare, foque nos seus objetivos. Se você quer aquilo, vai aquilo até o final, cara. Vai até o final, que você vai conseguir. Ele vai dizer, concentra que você consegue, não desiste que você consegue. Cara, é a pura verdade. E o terceiro que eu sempre falo, tudo acontece na hora que é para acontecer. Tudo acontece na hora que é para acontecer. Eu saí em 2014, eu era empregado, concursado, com filho, eu saí do emprego, eu fui fazer testes e eu não passei. Imagina a situação que eu estava com 27 anos, filho nas costas, e eu não passei. Imagina quantos que me falam, Renan, 27 anos, você tá louco, cara. O que você tá indo fazer lá fora? E assim, se eu não tivesse sido negado, se eu não tivesse tido esse fracasso, eu não tinha conseguido um ano depois no Canadá. Porque uma das coisas que mais levou a minha contratação foi o fato de eu ter passado por uma experiência nos Estados Unidos, numa liga renomada como era na época. Então, assim, eu estava preparado? Estava. Eu fui resiliente? Fui. Cheguei até lá. Eu desisti? Não. E por quê? Porque eu sabia que não era a hora, né? Não foi a hora em 2014, mas foi a hora em 2015. Mas se eu tivesse desistido, eu não teria colhido os frutos. Então, assim, não desistam, independente da idade de vocês. Se vocês acreditam, é totalmente possível. Se cerque das pessoas certas, pessoas que vão te ajudar, que vão contribuir no processo e vai para cima que vai dar certo. Isso aí, isso aí. Pô, Renan, maravilha, cara. Quero te agradecer, tá? Por essa excelente live aqui de aprendizado, né? Esse excelente bate-papo aqui. Deixou esclarecer muita coisa. Acho que fez também muita gente aí se interessar também pelo mini futebol, que a gente sabe que é legal. E quando se trata de seleção brasileira, não importa a modalidade, a gente realmente torce, procura assistir. E quando é algo derivado, uma variação do futebol, né? Que é nossa paixão, né? Então fica melhor ainda de a gente poder conhecer também mais essa modalidade, tá? Então, brigadão pelos esclarecimentos aí, por tudo que deixou aqui pra gente, tá? Vamos firmar, sim, essa parceria aí, né? A gente vai conversando aí e vou poder estar direcionando aí o pessoal também, né? Que se interessar aí, que se interessaram aí pela sua mentoria também, que é uma preparação, né? É uma preparação para que possam chegar em uma condição melhor aí e de uma forma mais barata, como você mesmo mencionou, né? Com custo mais baixo, né? Com Legal, certeza. Legal, Com certeza. cara. Obrigado pelo espaço, parabéns pelo projeto aí. Foi um prazer falar com você. O que você está fazendo aí, não só comigo, mas com os outros atletas, é louvável mesmo, porque assim ajuda muitos atletas, né? Quantos que vão passar aqui nessa live, que vão ter essa informação, que estão contando com vocês, então parabéns de verdade. Outro momento que você quiser, estou sempre aberto aqui para que a gente possa fazer outros encontros. E a galera que quiser saber mais, vai lá no meu perfil, manda mensagem no direct, que vai ser um prazer falar com vocês e dar uma direcionada na galera. Valeu, Renan. Fica com Deus, cara. Deus abençoe Valeu, aí Ari. seu trabalho, seus projetos futuros. Amém. Valeu. Grande abraço, meu irmão. Um abraço. Valeu, Tchau, tchau. valeu. Então, galera, chegamos ao final aí, né, de mais uma live, uma super live, né? Tenho certeza que foi muito produtiva para vocês que acompanharam aí, para quem realmente se interessa
para quem visa realmente o futebol fora do Brasil. Não é? A gente tem um cara fantástico aí, um cara que segue uma linha de raciocínio, que tem uma índole também, né? Parcerias que a gente busca no futebol, sempre com esse direcionamento aí, né? De uma forma que possa orientar o atleta bem, que possa orientar a família. A gente sabe que o futebol tá cheio de mau caráter aí, né? Tenta se aproveitar de sonhos, enfim, a gente já falou, já discutiu muito sobre isso aí. Não vou ser repetitivo aqui, tá? Então tem mais uma porta aí que acaba se abrindo aí pra gente também, né? Então quem tiver interesse, como ele já deixou claro, já deixou em aberto, pode procurar ele aí lá no Instagram dele. A gente já divulgou aí também lá na página da nossa escolinha, né? Pode procurar ele, chamar no direct lá para poder tirar dúvida. Quem se interessou pela mentoria dele aí, vale muito a pena também, tá? Obrigado mais uma vez pela participação de todos, né? Aguardamos aí a próxima live da gente. Lembrando que vamos fazer uma live solidária no dia 27 com o pessoal a galera do samba aí, né? Espero que todos vocês acompanhem, tá? Vai ser um momento muito bom também aí com a rapaziada do samba. Tá? Mais uma live, algo mais uma situação diferente, né? Mais uma situação inovadora que a gente traz aqui também para vocês, tá? Fiquem todos com Deus aí. Uma boa noite.